Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante de falar. Quem já me viu aqui, em um ao vivo que a gente fez ali fora na redação do Lance, provavelmente deve ter sentido que eu sou uma entusiasta do assunto e tenho aqui comigo 2 personalidades, Lucas Noaus e o Paulo Weiner, e eles vão se apresentar para vocês para a gente falar um pouco sobre arte. Legal, vamos embora. Obrigado pela oportunidade. Muito legal, tá tudo muito bacana aqui, muito bom mesmo. Então, eu comecei no universo das artes muito novinho, né? Eu tinha 12 anos. Minha família tem pessoas que tocam instrumentos e já na escola criaram um espaço lá para a gente tocar depois do recreio. Daí já entrei num teatro. Com 14 comecei a viajar no Rio Grande do Sul, pelo interior, com um grupo de pessoas bem mais velhas do que eu. Ficamos uns 3 ou 4 anos fazendo isso. Depois comecei a escrever teatro, dirigir peças, participar de festivais. Depois, já em Santa Catarina, fiz muitas outras coisas como escola, usando muito questão de dança, música, teatro, pantomima. E então a minha jornada como produtor cultural ela é um pouco longa, na verdade, né? Já vem de bastante tempo. Então, eventos em escolas e tudo isso aí, em ginásio, em posto de gasolina, enfim, a gente ia onde dava o espaço para a gente fazer um trabalho, a gente fazia. E nessa jornada toda eu também conheci o Lucas, há uns 20 anos atrás, numa peça que uma lona de circo lá em Florianópolis, né? E começamos uma amizade, se tornou parte da família. Então a gente tem um relacionamento bastante antigo, digamos assim, bastante firme, bastante consolidado. E de uns tempos para cá, então, estamos fazendo um trabalho com uma dimensão maior. Mas agora eu vou passar a palavra para ele, então, contar o lado dele da história. Beleza. Então, eu sou o Lucas Donwals, né? E eu trabalho com artes visuais dentro do projeto Sem Muros, também com a produção cultural, né? E a minha criação artística vem lá do meu pai, da minha infância. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, é a oficina do meu pai, eu lá estragando as coisas dele, né? Mexendo em coisas da década de 80 lá, que não era como hoje, né? Hoje é É. tudo muito digital. Naquela época, meu pai tinha as canetas, os lápis especiais lá em cima da mesa, e eu meio que botava o terror, assim, né? Tem umas histórias de coisas que ele passou noite fazendo e eu estraguei de manhã cedo, né? Meu Deus do céu. Uma maravilha. Filho assim, né? Quem não gostaria de ter um É, filho assim, né? e assim, não saía de perto, né? Me lembro do meu pai querendo correr comigo lá, de cheiro de thinner e coisas assim, e eu lá na oficina querendo acompanhar ele, então foi muito natural, assim, desde moleque. Meu pai tinha um laboratório fotográfico em casa, porque ele trabalhava muito com, além da fotografia, também com revelação de tela, e ele fazia ampliações. Então ele fazia coisas que hoje eu faço até dentro do Sem Muros, só que ele fazia com aqueles recursos raiz, né? Hoje em dia, por exemplo, tu pega um multimídia e faz uma projeção numa parede. Por mais que eu não curta usar, eu não uso esse tipo de técnica de ampliação. Mas eu já usei aprendendo com meu pai. Só que meu pai era o seguinte, ele pegava, acha essa foto que tu gosta na revista. Eu achava uma foto lá, um negócio de futebol, alguma coisa que eu estava curtindo no momento. Eu quero ampliar isso aqui. Então a gente ia pro laboratório, revelava um fotolito, botava num projetor de slide, botava na parede e fazia uma ampliação, às vezes uma cartolina, uma chapa de madeira. Então, assim, traços e cores e tintas e coisas diversas, assim, desde a infância. Meus avós, né, que eu costumo dizer assim, tem 2 avós paternos, que meu pai não era isso que você tá pensando não, tá. Meu pai teve um pai dele e o padrasto dele, e ambos eram artistas, né. Então, primeiro, meu avô, Luiz Yarupi, gaúcho também, ele trabalhava com cinema, com artes visuais, e tem toda uma história de lá do Rio Grande do Sul, né, que ele É. fez muito resgate da tradição gaúcha. Ele participou do primeiro CTG do Rio Grande do Sul, lá, dos 35, lá ele fazia Uhum. parte. Que legal. E tem uma história muito, muito legal, assim, Muito rica, né? muito História. rica, e que tá também fazendo parte da minha história, de alguma forma, né? Eu sempre tenho na minha cabeça, assim, essas recordações. Meu pai ainda vivo, né? E a gente ainda troca muitas ideias artísticas, sempre me ajudou muito, né, em todos os processos que eu tive. Agora ele teve recentemente um AVC, tá mais, né, Mais mais devagar um pouco. sem condições de fazer coisas, mas eu vivi a vida toda assim. E quando eu encontrei o Paulo foi em 2001, né? É, 2001, foi acho que por foi, aí. ou 2002, eu É, não lembro por aí. exatamente Não, o mas ano, aí sempre. mas foi numa peça de teatro lá em Floripa, muito bacana, assim, feita com Eu recursos. era jovem, tu era quase uma criança, um adolescente. Eu era adolescente ainda. E desde aquela época eu também pensei, pá, cara, dá pra, né, não tinha muita noção do que ia vir a se tornar.
mas já sabia que daria para fazer coisas bacanas juntos, que a gente fez muito, né? De forma voluntária, em trabalhos assim amadores e sem esse viés empreendedor, né? Na comunidade, cantata de Natal, em ginásio, essas coisas assim, né? É. E aí depois de um bom tempo assim que eu estudei bastante sobre a produção cultural, né? Sobre como escrever Captação de projetos, recursos. exatamente. E de 2019 para cá, daí a gente começou a desenvolver o Projeto Sem Muros. Primeiro eu comecei com a ideia do Projeto Sem Muros, e como a gente tem essa amizade e envolvendo a área artística também, eu pedi para o Paulo umas ideias, uma consultoria para saber como fazer as coisas. E aí o interesse foi grande, né? É. A gente acabou se juntando para fazer o que hoje a gente tem como Projeto Sem Muros, fazendo essas intervenções Que é que a uma gente está empresa fazendo. também. Eu queria saber, vocês 2 passaram por diversas modalidades da arte. Eu tenho algumas coisas em comum com vocês que o meu pai também era envolvido, ainda é até hoje, mas a praia dele era música. Aham. Ele tentou me ensinar e não adianta, eu só sou entusiasta, mas eu fui Mas é indo apreciadora. Gosta de algum tipo de exatamente, música, algum gosto, estilo, você gosta. gosto muito de música de todos os estilos. Tá. Mas eu também fui adquirindo uma paixão pela arte de todos os formatos possíveis, também já fiz teatro, enfim. E Olha a gente só. sabe que é muito apaixonante esse universo, porque ele ressoa no coração, Ele é meio né? viciante até, É né? um sentimento muito diferente. Quem não experienciou ainda É. é uma coisa indescritível, assim. Uhum. E vocês já passaram por todo esse trajeto, experimentaram vários tipos de modalidade artística e cultural. E É, como que dança, música, teatro, pintura, tudo isso a gente já passou. música, né. E Pantomima também. Hoje a e dança já não me permite, o meu joelho não me permite É, mais. é. Apesar de Então, do ser valsa. magrinho, né? Mas não dá. a dança foi igual à música pra mim, eu só sou uma grande entusiasta, acho lindo, mas É, nenhuma mas das era 2 dança, era funcionou. hip hop, Apreciadora. né? Então é aquela dança mais É. pegada, né? Não era dança de salão, né? A Era gente dança. fez eventos com uma galera É. fera pra caramba de Uma vez Itajaí. eu montei 2 palcos no salão e com 2 baterias. Tu tava nessa? Não tava? Tava, 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 né? tava, tava. Eu tava tocando contrabaixo. Ah, tá tocando Eu sou contrabaixo. baixista também, né? É, meu filho era o Toco violão, baterista. contrabaixo. É, meu filho era o baterista. E daí eu montei 2 palcos, convidamos a Skydance lá de Brusque, enfim, outras. E aí eu me lembro que veio um pessoal um pessoal de Itajaí para lá, e tinha um menino que dançou muito bem. Daí eu fui falar, pô, mas esse menino é muito bom. Ele disse, não, ele está aqui, mas está indo para Nova York. Ele passou num concurso e ia ter uma escola lá de 3 ou 4 anos. Então a gente fazia uns eventos assim que davam uma certa reverberação, digamos assim, Uhum. dentro da sociedade, né? Tá, mas eu teria uma pergunta sobre isso, ou só queria fazer essa colocação? Não, eu estava me encaminhando para uma pergunta mesmo. Eu queria saber, depois de experienciarem tudo isso, como que surgiu a ideia do Projeto Sem Muros, assim? Porque isso com certeza não é uma ideia que surge do nada, é uma coisa que vem um sentimento, né. É, a ideia ela surge às vezes meio que do nada, mas já É. tem uma coisa lá dentro que é anterior, né? Tem uma coisa que está em ebulição e de repente dá aquele clique, né? Exato. Cara, eu Foi vou. mais com o Lucas, né? Começou comigo essa iniciativa e foi de um acontecimento bem punk, assim, né? Na verdade, minha mãe faleceu em 2018. Quando ele era na Argentina, E a eu, Marta. como eu contei ali, lá da minha infância, eu sempre tive essa experiência, essa vivência artística. Pintei, a primeira arte urbana que eu fiz foi lá em Floripa, com 13 anos, com um argentino. Deixa eu fazer um parênteses aí. Eu devia ter uns 15, então, quando fez aquele evento lá no shopping, que era das escolas e tal, e fez uma maquete anti-tabagismo, lembra? Ah, sim. Aí eu Aham, me lembro que nós viemos, no caso, a minha equipe, eu ganhei todos os prêmios, né? Fui lá no Bandeirantes para uhum, receber, aham. e daí Teatro ganhou, tinha né? teatro, música, E eu dei sorte de tirar segundo lugar. e Eu ganhei tinha, um passeio pro Beto Carreiro. é, Só uma, eu. uma outra vez nós fomos participar de um evento de música num ginásio lá em Blumenau, que era em 2 ou 3 etapas. E tinha 4 prêmios, nós ganhamos os 4. Isso daí apresentei para o jornal principal de Bruce lá, eles fizeram a capa do jornal. Minha filha tinha 11 anos, ganhou como cantora mirim, né? Que ela até 16, pô, tinha mais ou menos 16 anos, 16 anos, minha filha tinha daí CD gravado, etc. Tal.
Hoje ela já tem gravado em inglês, para português, inglês, tailandês, espanhol, música gravada. A Ela gente mora nos teve uma Estados banda Unidos. junto, eu e a É Hebe, isso. Que é legal. a Sábado Soul, tem músicas nas plataformas de É. streaming, Sábado Soul. Mas a esposa dele ganhou, ali ficou no empate, Ela era minha namorada naquela época. namorada, ganhou Hoje na é minha parte esposa. de dança, ficou empatado. Daí a gente ganhou É. também no adulto e ganhamos melhor torcida. Acho que Esses é são projetos que o Paulo isso aí que eu vou. tocava, tipo assim, por conta, né? É. Não era o Sem Muros ainda, né? O Sem Muros surgiu Não, e não tinha nenhum tipo de em recurso, né? 2019. Não tinha recurso. Mas, tipo assim, como a Alguns, gente claro. fez coisas, né? E a gente já tinha essa Eu acho que isso é vivência. um negócio legal de falar, que eu gosto de falar. Sei que para a geração mais nova parece muito estranho, mas é tão fácil para mim fazer as coisas hoje porque eu fiz muita coisa sem nada, Realmente. entendeu? Tinha que ser criatividade. Então, ele também é muito criativo. Então, as nossas conversas agora em mesa é um monte, porque vamos Já com essa anotar. ideia. E eu já estou mais velho, essa corta isso aqui não dá. Esse aqui esquece, é muita coisa, não falta ideias. Porque tinha que criar, por exemplo, fazer um efeito no teatro, sabe? Queria fazer uma transformação de água em vinho, tá põe um suco de uva bem no fundo, com uma coisa transparente. Outra eu pedi para botar uma de Páscoa de Natal, um macaco hidráulico para subir Jesus na cruz mesmo, assim, ao vivo, sabe? Dá um impacto, né? E tinha os soldados romanos que teoricamente estavam puxando as cordas, mas as cordas era só, né? Uhum. Então tinha que se Essa criar coisas, cenográfica. usar a mente para fazer acontecer. E Sabe que isso eu acaba tenho. facilitando muito depois. Então, para mim, às vezes as coisas é muito simples. Não, cara, isso para mim é tranquilo, desculpa, não estou me vangloriando, mas não se preocupe, isso aqui eu resolvo muito naturalmente. E o Lucas pegou boa fase disso também, né? De a gente trabalhar com muito pouco, sabe? Sair com 2 ônibus para fazer coisa, todo mundo pagava as suas despesas e assim por diante. Eu tenho um pensamento sobre isso desde a época do início da faculdade, que é o seguinte: hoje a gente tem muita solução para tudo. E aí a gente resolve tudo muito fácil. E na minha concepção, as melhores coisas, elas vêm de um processo de ócio. Por quê? E justamente de um problema, porque o teu cérebro precisa funcionar. E ele Sim. tem aquele descanso, e ele funciona para resolver um problema, às vezes não é da forma mais ideal possível, mas o quanto que ele descobriu até chegar à solução daquele problema. E hoje a gente já tem a solução muito fácil, e o Eu acho, processo criativo acho que acontece é, desse jeito também, né? eu acho que o ócio ele é muito importante, mas também a gente sabe que as grandes invenções, mais na área das humanas, do mundo, não das humanas, do mundo, da necessidade, se deram em épocas de crise também. Ou seja, quando tu não tem Uhum. muita opção, tu tem que criar. Tua capacidade criativa, ela tem que trabalhar, porque tu não tem os recursos suficientes, tu não tem as coisas à disposição. Então, essa disponibilidade constante daquilo que tu precisa gera uma outra situação que as pessoas ficam muito conformadas com uma facilidade enorme. Eu acho que tudo se resolve com o celular na mão, né? Tu pega o celular e resolve. Aí vai cair num outro papo, que é o papo da informação e do conhecimento. Se tem muita informação, mas pouco conhecimento, eu tenho uma expressão que eu uso que é a falsa impressão do saber, né? Porque tu pensa, qual é o maior salário da seleção brasileira? Quem acompanha o futebol vai saber que mais ou menos, mas ele não vai lembrar, ele vai ter que ir na internet, porque ele já ouviu. Ou quando fala, pessoal, isso eu já sabia, tá? Mas tu sabia, mas tu não sabe explicar, tu não sabe discorrer sobre o assunto. Então fica muita informação superficial, mas conhecimento não, conhecimento é aquilo que eu tive um relacionamento com aquilo. Então, a gente vive essa transição na humanidade, a primeira, desculpa fugir do assunto, mas já vou sair do assunto para voltar para o assunto. É a primeira geração no PISA que é menos inteligente que a anterior. Isso é um assunto muito sério, né? Então eu falo, não estou mais preocupado com essa, estou preocupado com a outra que vai ser filho, são os filhos, a próxima geração depois dessa. Eu acho que tem muito a ver com isso de você ter um pouco de mais de necessidade de ser mais proativo, né? De não ficar só tendo desculpa, enfim. O mundo tá muito, eu acho que o mundo está meio perdido nesse momento, numa transição que talvez estivesse muito o lado de cá, acabaram indo para o outro lado. Como Sócrates dizia, os extremos são iguais, tu vai acabar simplesmente mudando a característica ou a fisionomia ou a anatomia, mas o efeito vai ser o mesmo. E, como diziam os gregos, no meio, no centro, está a virtude, quer dizer, o equilíbrio, né? Coisa assim. Então vamos ter que achar um equilíbrio, eu acho. Mas não resta dúvida que a gente vive momentos de transição meio drásticos, assim. Tudo é muito parecido, agora as séries é tudo muito igual, É. os personagens já estão tudo pré-montado. Então a própria capacidade criativa ela está sendo bastante diminuída, né?
E é justamente nisso que entra o projeto dos Semuros, né? Na Porque verdade, nas eu trouxe o escolas Paulo para equilibrar, tu viu, né? Porque eu sou o artista, cabeça doida, né? Que faz qualquer coisa e sobe em parede e tal. E ele já é esse pensador aí. Eu vou levantar um pouquinho esse troço aqui, tá me baixando, talvez mais baixinho. Sobre os 100 muros, né, eu acho que a gente não pode deixar de falar, assim, aquelas empresas que tiverem vontade de participar de projetos que têm basicamente esse viés de trabalhar, por exemplo, em escolas, como é a questão da Escola Sem Muros, aonde a gente leva não somente a arte, mas valores, né? Recomendar às crianças, adolescentes, a questão da gratidão, da honestidade, de realmente lutar pelos sonhos, de não ficar esperando, de descobrir seus talentos, né? De a gente procurar fazer do mundo um mundo melhor, de convívio mais adulto, mais correto, mais fascinante, digamos assim, e de um trabalho muito sério, né? Pode entrar nas nossas redes sociais e ver lá as imagens, os depoimentos, enfim. Nós estamos aí, estamos sempre procurando captadores para os nossos projetos, seja para a nível federal, na Lei Rouanet, pelo imposto de renda, o PIC, que é estadual, a gente tem projetos também, que esse, aliás, é um projeto Escola Sem Muros do PIC, através do ICMS, então são áreas que a gente está aí totalmente habilitado, trabalhando, já tem outros projetos engatilhados que vão entrar na sequência, então não para, por exemplo, nesse do PIC agora não dá para entrar, porque já está todo pago, todo captado, né? Mas a gente tem outros projetos que dá para fazer captação da Lei Rouanet, Vão por ter exemplo. outros também no pique, né? E já vamos, logo já vai ter um projeto novo do PIC, então quero chamar aí os empresários, o pessoal da Lei Rouanet são aquelas empresas que têm um faturamento acima de 78 milhões anual, o que torna essas empresas de lucro real, elas estão automaticamente habilitadas, nós damos todo o suporte, toda a orientação, tudo que todos da empresa precisar saber, desde o contador ou o pessoal do marketing, que normalmente está ligado com isso, a gente está bem preparado para fazer uma reunião online ou ao vivo, enfim, para dar todas as respostas e justificativas para dizer que realmente vale muito a pena investir nos nossos projetos, porque acaba se tornando um marketing de altíssimo nível, um 4.0, sem custo nenhum para a empresa, né? Porque é simplesmente uma renúncia fiscal que o governo faz e a empresa não custa nada para ela. Ela tem uma série de contrapartidas, além da publicidade estampada em todos os eventos, nas redes sociais, rádio, enfim, e assim por diante. Então vamos lá, se liga aí, você que é empresário, você que é da área de marketing de uma empresa dessa categoria ou mesmo da contabilidade, dá uma, dá uma trabalhadinha aí com o pessoal da empresa, que a maioria não tem aportado, não, a maioria das empresas não estão ainda completamente conscientes do valor desse marketing. Eu não tenho tempo para explicar. Esse marketing é o mais puro que existe, é muito acima do marketing direto, mas a gente explica isso ao vivo, tá? A gente vai explicar bem direitinho como é que funciona essa categoria de marketing. Então, nos procure, a gente pode marcar uma reunião online e a gente está aí para esclarecer qualquer dúvida. Vai ser um prazer colocar a sua marca, ligá-las para os Semuros, que já é um grande privilégio também. Isso aí. Então, para quem está nos assistindo e ainda nunca ouviu falar do projeto Sem Muros, queria que vocês explicassem um pouco mais sobre o conceito, até porque, como a gente estava falando, nesse período de transição que o mundo vive, é cada vez mais necessário incentivar que essas crianças, elaborem e desenvolvam a sua criatividade, né? Uhum. Eu só queria fazer um parênteses que a gente não tem só projeto também para adolescentes, a gente tem outros projetos de outra magnitude, né? Mas com certeza essa é uma das nossas bandeiras, né? Sim. E o Projeto Sem Muros, na verdade, ele começou com o intuito meu de me religar com quem eu realmente sou, né? Então, tipo assim, eu vivi muito tempo, que eu falei um pouquinho lá do início, da minha infância e tal, mas eu tive um gap na minha vida, na minha carreira na área Profissional. artística, vamos dizer Tá? assim. Gap Eu, não. porque eu busquei muito a questão de ganhar recursos, também eu vou culpar um pouquinho aqui meu pai também por isso, né? Porque ele sempre dizia assim: ah, cara, vai fazer engenharia, vai fazer alguma outra coisa, né? Você quer se dar bem na vida, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar e tal, sai fora, né? Porque a arte é um negócio que só dá problema e tal. Então a gente tem muito também esse peso, né? E a gente vive numa sociedade, numa comunidade que valoriza muito mais a indústria, o comércio, tem seu valor, claro, né? É óbvio, e talvez deixa um pouquinho a desejar na questão artística, cultural, né? Trabalhar mais com essa parte
sensitiva e emocional e Criativo. profunda, criativa, enfim. Então eu tive esse negócio também de buscar outras coisas. Então eu fiz curso técnico em mecânica, trabalhei em usinagem, sabe, me desenvolvi na área técnica de almoxarifado de grandes empresas, viajei para outro estado para trabalhar, morei 6 anos lá, trabalhando numa das grandes empresas, né, dentro da ArcelorMittal, lá em Vitória, no Espírito Santo, até descobrir, tipo assim, naqueles caminhos de esbarrar sempre na infelicidade, né? Assim, poxa, não era bem isso que eu queria, não, sabe, olhar para um futuro e, cara, não tem nada a ver comigo, na real, sabe? Montou Sim. 2 empresas. Montei empresa, assim, na área de comunicação visual, porque, assim, já era um intuito de sair da parte indústria, né, ferro e tal, e não sei o quê, e ir para a parte Usar um mais pouquinho o talento. criativa, artística, de cores e tal. Só que ainda não era, né? Porque, pô, vou fazer uma placa, um letreiro para a empresa e eu quero fazer uma ideia, eu tenho uma ideia, mas ele não quer, ele quer botar uma lona, um negócio mais barato, não sei o quê. Então também não resolveu. E aí, como eu comentei um pouquinho atrás, ali em 2018 a minha mãe faleceu. E aí foi um choque para mim, né? Porque ela era uma mulher muito lúcida, vivia assim bem, vivia sozinha, tinha um carrinho, morava na casinha dela, fazia os corre dela direto, muito presente também sempre na nossa vida. E de uma hora para outra, assim, teve um problema lá, um AVC, ficou paralisada há uns 20 e poucos dias e faleceu. E aí eu vi que tudo passa muito rápido, né? Então, tipo, se a gente não fizer. Eu até peguei uma frase que eu inventei para mim, mas talvez ela já exista, que eu não posso evitar que a minha vida passe, mas eu posso evitar que ela passe em branco. Então, tipo assim, se eu não fizer da minha vida o que eu imagino. Eu arrepiei, tá? Então, foi um momento muito assim para mim, aquele momento todo, né? Foi esse momento que eu estou resumindo ele aqui, mas foi um momento grande, assim, de meses que eu estou falando, onde De eu muita comecei reflexão. a buscar, cara, o que que eu posso fazer? Daí eu tomei uma decisão. Falei, não, eu vou estudar, eu acho que isso é muito importante, sabe? É tipo assim, vou dar tiro para tudo que é lado. Não, eu vou estudar, cara, eu vou atrás. Hoje em dia tá muito fácil isso. Na internet, né, um recado para quem tá em casa, como é que eu faço? Cara, dá uma pesquisada profunda, porque a internet ela tem muito lixo, mas ela também te direciona para as coisas que você quer, coisas boas também, né? Então lá eu comecei a procurar como é que faz para ganhar dinheiro com arte, com música, né? Eu sou músico também, então eu pensei, cara, tem algumas músicas que eu compus há 10 anos atrás já, nunca mostrei para ninguém, então eu vou começar a tentar achar. Então comecei a mandar e-mails para pessoas assim conhecidas e tal. E através desses contatos acabei encontrando uma galera num evento chamado Next Level lá em São Paulo, né, com Mauro Henrique, Flávio Sanches. Se a galera quiser pesquisar depois vai encontrar, vai saber do que eu estou falando. E lá eu cheguei, tinha, sei lá, 17, 18 artistas dentro de uma sala e era uma imersão de 2 dias falando sobre como você caminhar nesse caminho da arte, da cultura. Como se manter com a arte, né? Tipo assim, dando vários estalos, na verdade, que são coisas óbvias, né? Você tem que fazer, na real, o seu caminho, você tem que trilhar ele, você tem que se projetar naquilo ali, né? Posso fazer um parênteses aqui? É que, via de regra, o artista, ele é muito ruim na administração das coisas, porque ele trabalha por inspiração. Então, ele está inspirado 10 horas da noite, ele vai até às 3 da manhã, que se dane o que tem que fazer no outro dia. Então, é difícil o artista que tem disciplina, já é uma coisa difícil. E a outra é difícil ele entender que existe uma série de protocolos na vida, entendeu? Que você tem que fazer dentro do mundo. Burocracias. Hã? Burocracias, né? Burocracias que, de um modo geral, fazem parte da vida para você ganhar dinheiro. Tem uns que, evidentemente, conseguem, mas esses grandes artistas musicais, tudo que tem, atores, eles sabem tocar a vida deles. Mas a maioria dos artistas, eu convivo muito com muita gente talentosa, eles têm muita dificuldade na parte operacional das coisas, né? Já vão só para, tá, eu resolvo Sim. com arte. Não, mas tem que Só o que vender a tua curte arte, tem fazer. que saber o que que vende, tem que conhecer o mercado. Quem define se vai vender ou não é tu, são os compradores, eles que definem também o preço, né? Quem põe o preço é quem compra, não é quem vende, quem as pessoas acham que é quem vende, não. Quem vende não define nada, quem compra é que vai dizer se vale ou se não vale, senão tu não consegue vender, acabou, né? Então nessas coisas sempre é muito difícil. E o Lucas, por É, ser filho de um pai super talentoso que não conseguiu, vamos dizer, nessa área desenvolver muito financeiramente, foi muito importante esse treinamento que ele recebeu lá. é. Na verdade, essa trajetória que eu fiz aí, que eu disse que foi um gap, na verdade eu acabei me forçando como técnico de suprimentos, por exemplo, a entender um pouco de burocracia, a fazer várias coisas que me ajudaram Os agora nessa fase, né? protocolos.
E daí ali o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar os caminhos da arte. Comecei pensando na música, aí comecei a banda Sábado Soul, que eu falei aqui, né, com a Reb e tal. É minha filha. Produzimos coisas, porque daí veio a pandemia. Então, assim, eu comecei a banda no dia 7 de março de 2020. E no dia 17 começou a pandemia. Então Meu a gente já Deus. tinha até Mas não fechado. foi culpa de vocês, então, na pandemia? A gente fechou um contrato com uma loja lá que a gente montou um projeto chamado Empresta Calçada, onde a gente queria. Como o primeiro toque da banda foi na frente de um grafite que eu fiz ali no Casarão Scheffer, em Brusque, para inaugurar o grafite, eu montei a banda só assim para isso, para fazer um som na frente do grafite da Chamar o inauguração, povo. porque foi tudo feito na raça, assim. Eu precisava, na verdade, né, um desafio pessoal de pegar uma oportunidade e fazer aquele desafio acontecer. Então eu peguei e fiz um mural lá de 40 metros quadrados, uma homenagem ao Ayrton Senna, nas ruínas do Casarão Scheffer. Tem vídeo disso no YouTube, do processo todo. E para comemorar aquele grafite, eu chamei uns amigos para tocar. Né? E a Rebe é uma amiga musical, eu conheço ela desde que ela era criança, eu era adolescente, a gente fazia música, a filha do Paulo. E aí a gente fez um som lá, uma galerinha, e essa galera se tornou a banda Sábado Soul. E a gente começou a ir atrás de oportunidades. Então a gente fechou até contrato com uma loja para tocar uns 2 semanas para frente, que já foi cancelado o primeiro contrato, porque fechou tudo, né? Deu aquele lockdown no dia 17 ali em diante, e aí não teve mais nada. E logo eu comecei a pensar, poxa, mas daí o cara dá um passo também, e aí vem uma pandemia, né? O inimaginável, né? Quem podia imaginar que era Só, impossível? A só que o pandemia foi um mais louco negócio que pegou todo mundo de surpresa. pegou. Só que o mais louco foi que começaram a surgir editais. Então veio a Lei Aldir Blanc, né? Que a Aldir Blanc também foi vitimado, né? Pela pandemia. Aí veio a Lei Aldir Blanc, e dentro da Lei Aldir Blanc eu comecei a escrever projetos. Pensei, cara, eu vou aprender a escrever projetos. Foi uma das coisas que eu comecei a fazer lá no retorno daquele evento que eu fui em São Paulo. Comecei a estudar sobre Lei Rouanet, sobre os incentivos que a gente tinha. Como começaram a vir editais, eu comecei a escrever projetos. E naquele ano, todos os projetos que eu escrevi, eu ganhei prêmio de edital. Então, a gente ganhou 15 mil reais, por exemplo, para fazer um EP da banda. E a gente fez um EP, foi lindo assim, o processo, porque botar aquela galera alguns nunca tinham entrado em estúdio, para a gente entrar no estúdio e fazer, sabe, tudo pago ali, o almoço. Tá certo que a gente foi no McDonald's almoçar, mas era alegre, era Tá feliz, valendo, entendeu? tá valendo. Todo mundo feliz, cara, de McDonald's tá é bom lá. demais, às vezes. E a galera faria aquilo assim de graça, né? Todo mundo, eu também, nós iríamos se tivesse oportunidade. Vamos gravar no estúdio, vamos. Então, mas só que todo mundo recebendo para aquilo. Então foram experiências assim muito legais. E aí eu comecei a descobrir esse nicho. Foi aí que eu chamei o Paulo para conversar. Eu pensei, ó, eu cheguei nesse nicho, pensei, vou olhar agora para ver quem está já nesse mercado. Eu falei, cara, quase não tem ninguém, a gente não consegue encontrar pessoas que façam isso, escrevam projetos, sejam, né, bons nisso aí, façam, desenvolvam. E aí a gente começou a analisar essa oportunidade. Eu tinha acabado de escrever um projeto e aprovar ele na Lei Rouanet, que se tornou aquele grafite no Shopping Gracker, que também está no nosso Instagram, para a galera seguir aí no Instagram e acompanhar o maior mural do estado de Santa Catarina, 1.132 metros quadrados, É nas paredes do gigante. Shopping Prédio de Gracker, 10 em andares. Brusque. Isso aí foi pro nosso primeiro projeto Lei Rouanet, foi quando eu chamei o Paulo para me ajudar na parte de captação, conversar com empresas, né? Porque eu ia chegar nas empresas artistas, assim, todo pintado de tinta e tênis colorido. Pensei, talvez isso não dê certo, né? Deixa eu chamar um cara mais apresentável. Ele estava naquela fase que eu estava explicando antes do artista, entendeu? Ele sabia bastante da arte, já conhecia uma certa, mas não conhecia o mundo dos negócios, o mundo empresarial. Tu tem que, tu tem que convencer as pessoas que vale a pena apostar no teu projeto. Teu projeto é bom, então tu vai lidar sempre com cargos de gerente, donos, às vezes, diretores e tal. E aí tem uma outra linguagem que não é a linguagem que o artista fala na rua, né? Os caras vão começar a pedir isso, aquilo, eu quero teu portfólio, eu quero isso, quero aquilo. E aí eu entrei assim meio que para dar uma mão só, né? É para dar uns conselhos de como Dar uns fazer, o passo a conselhos e passo. tal. Daí foi criando um certo vínculo, achei bem legal. E eu precisava de parceria, né? Eu já sabia que o projeto estava criando formas que eu olhava, cara, eu não vou fazer isso sozinho, né? Tinha uma outra frase na minha cabeça naquela época que sozinho a gente vai rápido, mas Assim, se a gente estiver bem vai mais acompanhado, a longe. gente vai mais longe, né? Então, você, cara, eu não quero ir rápido, quero ir longe, porque isso é um projeto que nasceu, como eu estava explicando ali, com o intuito de ser maior do que eu. Então, assim, eu comecei a pensar muito nessas coisas ali em 2018, naqueles acontecimentos. Cara, o que que vai ficar? Porque vai ser rápida a nossa passagem aqui é muito rápida, né? Somos efêmeros, cara, é como uma folha seca, né? Como tá lá em Eclesiastes, né? Texto bíblico.
Que a gente, cara, é muito rápido. Provérbios, na verdade. Tô vendo. Então, é muito rápido que a nossa vida passa. E a gente tem como fazer ela se eternizar nas coisas que a gente traz, né, para as demais pessoas. Porque eu só consigo fazer algo se eternizar se eu conseguir transmitir ele para tua alma, entendeu? E é assim que o Sem Muros nasceu, para se tornar algo maior do que a minha própria existência. Eu já, pô, é um negócio grande, eu vou precisar de gente, e não pode ser qualquer pessoa. Então eu tenho que estar bem ligado a pessoas que tenham um propósito, né, visão, valores, que vão conseguir conduzir esse projeto que é maior do que nós, para onde ele precisa ir. E assim daí surgiu o Sem Muros. Com esse intuito muito maior do que fazer um grafite, ou fazer uma peça, ou fazer uma música, é criar conexão com as pessoas. Então, a gente tem um objetivo principal que é o desenvolvimento humano. É isso que a gente Sim. faz nas escolas, é isso que a gente quer fazer na sociedade, é isso que a gente quer fazer com as empresas, né? Criar coisas que sejam maiores do que a gente, porque a nossa É, vida passa rápido. por exemplo, para dar você acha que o tempo está acabando, né? Mas para dar um exemplo, tem uma empresa que a gente pode citar o nome, que é a nossa parceira, né? Ceramfix, de Gaspar. Ela é a maior fabricante de área da construção aqui de rejuntes e argamassas especiais. Foi comprada recentemente por uma empresa alemã. Muito, muito legal. Foram os nossos primeiros apoiadores, né? A gente não tinha nem um centavo, tinha um projeto, tinha que entrar, na época tinha que entrar 10%, agora é 20% para poder pegar um pouco de dinheiro para fazer andar. Eles foram lá, o Lucas descobriu lá fora, tinha depositado 40 mil, assim, mas era um fixo. Pô, acho que eu falou, acho que mandei um e-mail para eles. Uhum. E aí depois fizeram um aporte de mais 60, quer dizer, no primeiro projeto que era 200, eles aportaram 100 mil reais. Bom, então, continuamos parceiros, eles estão patrocinando esse projeto agora também, com o ICMS. E de repente, então, houve uma identidade da gente com eles, e eles criaram uma área de convivência na empresa para os funcionários depois do almoço, com lugares para sentar e árvores. E aí o Lucas fez uma arte lá, né? Uhum. Todo um muro 50 assim metros no fundo, quadrados. assim, uma arte com o símbolo deles que é um pássaro, é um matuto, né? É o Macuco, como é que é? Macuco. Macuco, macuco. Ficou uma arte linda, ficou encantador. Então a gente acaba o quê? Ajudando os funcionários a tirar foto lá, e uma coisa que nós não precisávamos, isso aí não tinha nada acordado, né? Mas nas nossas conversas a gente fez isso nessa questão de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, ter A momentos, galera, os né? funcionários, enquanto a gente fazia arte, chegavam lá e pô, tá bem melhor aqui, mais gostoso para almoçar, para trocar É ideia. diferente, né, tu tá em um É, lugar que é completamente cinza e um lugar É, colorido, bonito, isso. muda a nossa com certeza. Sim. energia, né. E uma das coisas que eu quero, assim, muito transmitir, né, através do Sem Muros, às vezes eu me pego, assim, vendo alguns comentários infelizes de pessoas que enxergam, assim, só como se fosse só pintar, para que fazer isso? Tem algumas coisas assim, sabe? Tipo, para que fazer isso nas escolas, sabe? Para que gastar dinheiro público com essas coisas? Só que as pessoas não têm noção do nível de profundidade que a gente consegue alcançar nas escolas, com os valores que a gente busca. A gente teve, por exemplo, lá em Brusque, experiências assim que nos fizeram chorar mesmo, literalmente, né? Uma aluna que tem autismo, na época da pandemia, a gente conseguiu autorização para fazer um projeto piloto do Escola Sem Muros, dentro de uma escola em Brusque, no Seguindo Feliciano todas as Pires, regras, né? seguindo todas as regras, máscara, distanciamento, papapá. Tem também imagens disso no nosso Insta. E aí foi justamente na semana do autismo, coincidência, né? E a professora tinha duas alunas que eram autistas e estavam participando do projeto. E uma das professoras disse assim: a gente poderia vir com as turmas delas e elas de repente falarem alguma coisa sobre o trabalho que elas estão elaborando. Eu falei assim, poxa, ótimo, né? Não tinha pensado, não poderia pensar numa coisa tão bacana. E aí trouxeram as turmas e a menina veio toda preparada, ninguém sabia se ela ia falar ou não, porque ela, né, tinha uma dificuldade comunicacional. E ela pega o celular e começa a ler o texto. Ó, eu desenhei um balão. O desenho dela era um balão assim no céu. Ninguém tinha entendido o porquê daquele balão. Esse balão simboliza meu pai. Meu pai morreu de Covid faz, sei lá, um mês atrás. E aí todo mundo ficou assim, né? Abismado com aquela história, né? Ninguém sabia. Era o balão de oxigênio, né? Era um balão que ela viu na boca do pai, né? Respirando através de um balão no meio da pandemia. E depois esse mesmo trabalho foi exposto na inauguração de uma das principais avenidas na cidade. E a mãe dela foi lá e agradeceu, porque ela disse que ó, faz 4 meses que eu não saio de casa.
porque depois que meu marido morreu, eu tô pedindo ajuda para as pessoas, para, né, cuidar da minha filha, para fazer as coisas, eu tô sem ânimo para as coisas. E hoje eu saí de casa pela primeira vez para vir ver uma exposição de artes de um trabalho que minha filha realizou numa das principais avenidas da minha cidade, na inauguração dessa avenida. Então, assim, são coisas que é difícil a gente explicar isso aí para as pessoas, mas a gente pede assim, pô, vamos ajudar a fazer essa parada que está sendo tão importante para a sociedade continuar acontecendo, né? Não vamos jogar água fria em cima de um negócio que não tem como também lutar contra, né? É porque as coisas, da vida, assim, a parte burocrática, como a gente estava falando, ela é muito necessária. Mas acredito que hoje a humanidade se encaminhe para uma certa resistência, justamente por não valorizar mais tanto a arte quanto ela deveria ser valorizada. E aí, quando ela não se permite sentir aquilo que a arte traz, ela não consegue enxergar a importância daquilo, né? Uhum. A arte, ela sempre, em última análise, ela visa, criar algum sentimento em ti, né? Ela vai tentar, que nem a gente passou aqui, tem uma pintura de um olho ali, né? Que é Uhum. de um cara que luta Thiago Valdi. que ele é muito fera nisso. Aí realmente tu vê aquele olho ali, alguma coisa fala pra ti. Daqui que as pessoas pagam uma grana lá eh, em Paris para ver a Mona Lisa. A gente olha assim na televisão, tu não, num quadro, tu não percebe, porque ela transmite alguma coisa quando tu olha, sabe? Então a arte ela tem que transmitir, senão ela não é arte. Ela não, ela tem que mexer, tem que criar algum sentimento. Alguém fica 2 horas olhando um quadro, por exemplo, eu não sou desse nível, eu não consigo fazer isso. Mas é porque ele está conversando, sentimentos, ideias. Então a arte real é como uma música. A música por isso tem as pessoas gostam de vários gêneros, vários tipos, vários cantores, porque aquele mexe mais em algum nível. Ou no emocional, assim, melancólico ou romântico, é mais para cima. Então a arte ela tem essa função de se tornar arte, mas é que ela mexe com a gente, ou cria um incômodo, uma arte está transmitindo uma ideia de alguma coisa que está muito errada. Então, a arte que você só olha e fala assim, pô, bonito. Tá, isso aí pode até ser, às vezes de fato é uma arte, mas não é a, vamos dizer, a área nobre da arte, né? Como você ouvir uma nona sinfonia, você ouvir coisas clássicas assim, você vai dizer, pô, isso aí está aqui até hoje, por quanto tu ouve, mexe contigo. Senão, se torna descartável. Gente, gostaria de finalizar dando a palavra para vocês. Se tem mais algum recado que vocês gostariam de dar sobre o projeto? Bom, fala para a galera acompanhar aí as Isso. ações do Sem Muros. A gente está com 2 projetos em andamento. A gente falou bastante aqui do PIC, do Circuito de Artes Urbanas da Escola Sem Muros, que a gente está nas escolas. Mas também tem o documentário Sem Muros, A Vida Imita a Arte, que está em andamento também. A gente está em parceria com a Basarte Filmes aqui de Itapema, desenvolvendo esse trabalho. Já fizemos oficinas no CRAS 1 e 2, na CRAS de Morretes e CRAS de Casa Branca, aqui de Itapema. Agora a gente vai fazer as intervenções lá, 2 grafites em cada CRAS. Isso tudo vai estar dentro de um documentário que, obviamente, vai falar também da história, né, do que o CRAS faz dentro do município. Vamos falar um pouco sobre os benefícios também que a turma que participa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do PAIF lá também, né, que são as ferramentas lá do CRAS. Tem tudo a ver com a comunidade, com a história de Itapema, né, com o trabalho social, cultural, tudo a ver com o poder da É. arte. Então é um documentário que vai ser muito interessante. A gente espera poder falar mais dele mais para frente, quando ele estiver mais finalizado. E tá trazendo informações também através do Instagram, através de vocês aqui, para a população ir acompanhando. Paulo gostaria de Legal, não quero agradecer, né? Muito obrigado, muito, muito legal, muito gostoso de conversar. Eu gosto muito de conversa, né? De roda de conversa e tal. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar então com a minha frase que eu tenho para o Sem Muros, pode ser? claro, com certeza. O Sem Muros é arte. O Sem Muros é cultura. O Sem Muros é vida. Finalizamos com essa. E você, se quiser continuar sempre muito bem informado, nos acompanha através das redes sociais. Não esqueçam de acompanhar o Isso. projeto do pessoal também. Qual que é o arroba? @projeto.sem.muros, tudo lá.
e também através do nosso site, que com certeza a gente vai estar atualizando o andamento de todo esse processo artístico através do www.lanceitapema.com.br.